Então ele nesse momento quer ouvir o teu glória. Diga glória a Deus, bem alto. Diga aleluia. Diga assim, Ebenezer. Diga de novo, Ebenezer. Sabe o que significa essa palavra? Até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra bem forte, o nome dele. Amém? Glória a Deus. Sem perda de tempo, eu quero chamar nessa noite nosso irmão Ronaldo. Há poucos minutos, o futuro diácono da igreja pentecostal, a família de Jesus. Você vai sentar aqui na tribuna. Sente naquela cadeira, vai começar a tremer as pernas agora. Que quando passa para o lado das coisas espirituais, não tem nada a ver com riqueza material, não tem nada a ver com a sabedoria humana. Aqui é coisa do céu. Amém, irmãos? Eu quero que algum dos irmãos pegue também a criança aqui que está no colo da nossa irmã, futura diaconisa, há poucos minutos também. Amém? Vai sentar nessa cadeira também em nome de Jesus. E a segunda alegria é porque quando o Senhor me chamou para esta missão, quando eu sinto não estar perante as grandes autoridades, grandes ministros, o mais olhado sou eu. Porque a uma parte dos pastores tem 1,70 m, o menorzinho era eu mesmo. E todo mundo só vai olhar para aquela criança. Então fico muito honrado por isso também. A Bíblia Sagrada nos revela que em Israel, no meio do povo pagão, não tinha o rei. E precisava de um rei em Israel para que pudesse governar o povo que seguia o Deus dos exércitos. E Samuel, um grande reverendo, profeta de Deus, ele amava o povo em Israel e ele aceitava opiniões também dos seus amigos. E teve um certo momento, chegaram até Samuel e pediram a Samuel que falasse com Deus pela intimidade que ele tinha com o Criador. E pedisse que ele falasse com Deus para que permitisse que ungisse, consagrasse o homem em Israel para governá-lo. Samuel ouviu a voz daquele povo e foi até o Senhor. Chegando até o Senhor e falando com o mestre, dizendo: Senhor, em Israel precisamos de um rei para nos governar, porque a cidade de Israel está devastada por homens que não têm compromisso com a justiça do Senhor. E naquele momento o Senhor olhou para Samuel e disse: Samuel, quem tu queres que eu consagrei e permitirei que tu derramasse o azeite sobre a cabeça dele para governar o povo de Israel? Ele disse: Senhor, diz a tua palavra, o que o povo pedir, o Senhor responderá. E o povo me pediu para consagrar o homem mais bonito em Israel, o homem que tem uma grande formosura. Pois não, Samuel, como se chama este homem? Senhor, te amo e chama Saul. E naquele momento, quem escolheu Saul não foi Deus. Quem escolheu Saul foi o povo de Israel. Olhou para a aparência de Saul. Por 193 dias, Saul, ordenado como rei de Israel, prevaleceu na graça de Deus. E depois dos 93, começou a respeitar e sair da direção de Deus. O que aconteceu com o rei de Israel? O que aconteceu com Saul? Saul deixou o espírito da operação do erro entrar sobre o seu coração, e com o coração desfalecido, começou a fazer a sua própria vontade, não a vontade de Deus.
Mas nesta noite não quero falar a respeito da missão do profeta com o coração desfalecido. Eu quero falar nesta noite de um homem que foi chamado, separado, escolhido, vocacionado pelo Senhor Jesus Cristo. Esse homem se chama Davi, um homem que verdadeiramente trabalhava cuidando das ovelhas do seu pai. A Bíblia diz que Davi era um menino separado dos seus irmãos. Tinha 7 irmãos. Cada um queria ser mais belo do que o outro. Categoricamente a Bíblia nos fala que esses homens eram bonitos. Eram homens que tinham formosura. E Davi muitas vezes se sentia rejeitado pelos seus irmãos. Ele se sentia rejeitado pelo seu próprio pai. Porque nós estamos, irmão, no século 21, numa nova geração que a aparência verdadeiramente nos traz algo que nós pensamos que é bom. E para Deus é ruim. É verdade. Porque a aparência verdadeiramente nos engana. E quando o Senhor falou com Samuel, pediu que Samuel isse à casa de Jessé. A Bíblia diz que Jessé tinha 7 filhos. Desses 7 filhos, tinha um, a qual eu acabei de falar agora, que era rejeitado pelos seus irmãos. Jessé pergunta ao Senhor: mas mestre, como que eu posso ir até na casa de Jessé? Ele diz: olha, tu vai pegar o bezerro e tu vai usar uma estratégia e dizer para o povo que vai para a casa de Jessé para sacrificar para o Senhor. Pastor, mas o profeta mentiu. Não, foi uma estratégia espiritual direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Porque o homem, quando perde a direção de Deus, ele está cego, ele não tem mais compromisso com a justiça de Deus. Foi a situação de Saul, a qual o profeta Samuel estava temendo com medo, porque ele sabia que o profeta, a qual derramou a unção sobre a vida dele, não poderia ser contra o seu reinado. Mas o que me chama bastante atenção, que o profeta de Deus, ele não pode fazer a tua vontade. E nesta noite estou aqui como profeta do Senhor, para consagrar este casal, não é pela minha vontade, mas pela vontade do Senhor. Se tu tem essa noite de glória, exalta o nome do Senhor, porque a vontade não é minha, a vontade é do Senhor Jesus. Se fosse pela minha vontade, eu ia deixar passar mais muito tempo ainda. Porque na lei que nós estamos, existe uma exigência muito grande perante as autoridades. Para ser porteiro da igreja tem que ter um curso básico de teologia. Para ser um pastor tem que ter também meio mestrado de teologia. Tem que ter um bacharelizado, tem que ter mais algo mais avançado, estudo mais avançado diante dos conhecimentos bíblicos. Eu não poderia consagrar agora. Mas esses poucos dias para cá também não consegui dormir, porque o Senhor me incomodava demais. Me levantava de madrugada e ali eu orando ao Senhor: mas Senhor, o Senhor quer comigo? Ele disse: eu tenho escolhido naquele lugar e tu vai consagrar para fazer a minha vontade, a minha obra e trabalhar contigo nesse ministério. Eu disse: Senhor, mas será se o povo não vão pensar que é porque faz parte da família sacolano? E eu comecei a questionar com o Senhor: mas por que isso? Ele disse: não tema e não demore, profeta, porque eu tenho um propósito com aquela vida. Assim Deus também falou com Samuel para ir até a casa de Jessé, enquanto se encontrava o homem que era separado e escolhido para ser o rei de Israel. Samuel usa a estratégia de Deus. A estratégia que ele usou, porque ele é muito perseguido. O homem
Bíblia diz que nós somos cobertos com a nuvem de testemunha. A Bíblia diz que o meu e o teu aniversário, ele anda bramando como leão, procurando a quem possam tragar. E às vezes também palavras. Ele caça qualquer meio para querer também nos acusar. Assim era o temor que tinha o profeta Samuel de ir até a casa de Jessé o belemita. Mas Jessé recebeu, ou seja, Samuel recebeu a palavra de Deus e o conhecimento que Deus enviaste para ele. Ele chega, vai até a casa do belemita Jessé. Quando chega na casa de Jessé, tem um povo esperando. O povo esperando ansiosamente, porque o profeta naquela época era bem recebido. O povo fazia tudo o que eles imaginavam, ele fazia o impossível para abençoar o profeta. E naquele momento, Samuel, quando chega naquela de Jessé, é bem recebido, é bem aconchegante aquele lugar. Quando era bom dia, todo mundo chegava, bom dia, reverendo. Outro dizia, boa noite, reverendo, e todos ali o recebia com o coração aberto. E quando ele chegou na casa de Jessé para ver o homem que Deus tinha mostrado, ou seja, tinha enviado para que pudesse o consagrar. Chegando até a casa dele, olha para Jessé. Jessé pergunta a ele o que o profeta tinha vindo fazer naquele lugar. E ele continuou com a estratégia espiritual da parte de Deus. Eu vim trazer esse bezerro para nos sacrificar ao Senhor. E então quero que você ande comigo, esteja comigo, para esse sacrifício ao Senhor. Mas eles não sabiam que sacrifício era esse. Naquele momento chama Jessé particular. É gostoso quando o profeta chama um homem particular e começa a falar com ele das coisas celestiais. E naquele momento, falando com Jessé, disse, olha, o Senhor me enviou aqui na tua casa, porque Ele mandou eu vir até aqui na tua casa, porque dentre os teus 7 filhos tem um que Ele pediu para que eu viesse derramar seu azeite, ungir e consagrar como rei de Israel. Naquele momento, a Bíblia nos revela que o coração de Jessé começou a acelerar, chegando a 130 por hora, porque estava preocupado. Mas com tudo isso, ansioso com aquela palavra, começou a apresentar o seu irmão mais velho. Bonito, formoso. E quando ele apresentou o seu filho, ele disse, porém disse Samuel, como irei eu, pois ouvi o Senhor, o Saul me matará. Então disse ao Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, vem para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. O dir-me-ás, e ei a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disserá ao Senhor. E veio a Belém então os anciões da cidade, saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz é a tua vinda. E disse ele, e de paz vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, os seus filhos, e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando ele, viu Eliabe, e o apresentou. Está aqui, profeta. É este aqui o Eliabe. Por
Porque ele apresentou Eliabe porque era o mais velho e mais bonito. E quando apresentou naquele momento, e disse: certamente está perante ao Senhor o seu ungido. Está aqui. Perante ao Senhor, profeta. Estou apresentando o ungido. Naquele momento, se o profeta Samuel olhasse pela aparência, no primeiro ele chegava, cumpria com o seu ministério. Mas ele ouviu a voz do Senhor. Porém o Senhor disse: Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque é o que eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olhará para o coração. Então nesta noite o Ronaldo vai receber esta unção, ser consagrado, abençoado com a sua esposa. Não é porque o pastor está olhando para a sua aparência, é porque é o separado, o chamado, o vocacionado pelo Senhor Jesus Cristo. Se a igreja crê nesta noite, glorifica, exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda nesta noite que a aparência nos engana. É verdade. Nunca tente querer fazer a obra olhando com seus olhos carnais, olhando com seus olhos humanos, que perante o homem é enganoso. E eu quero deixar concretizado nesta noite que esta unção vai ser concretizada porque o Senhor nos revelou e o Senhor nos chamou para cumprir nesta noite esta palavra. Glória a Deus. Então chamou a Jessé a Beniabe, o segundo filho. A Beniabe chega lá e ele repete a mesma palavra, dizendo: olha aqui, Senhor, é esse aqui. Ele disse: não. Jessé começou a trazer até o terceiro. Quando chegou no terceiro, Samuel começa a ouvir no seu ouvido uma voz suave dizendo: Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para dentro do coração. A aparência, Samuel, tu vê e contempla, mas dentro sou eu que conheço. Naquele momento ele para e começa a ouvir aquela voz, e o seu coração começa a temer mais e mais ao Senhor. Chega até ao seu pai Jessé, diz para ele: Jessé, faz favor, eu quero dizer para você que todos os seus filhos são esses. Ele diz: não, tem mais ainda. O menor está lá no curral cuidando das ovelhas. Oh, aleluia. E naquele momento, o reverendo profeta Samuel olha para Jessé, diga: mande que chame ele rapidamente, porque eu preciso falar com ele, porque o propósito, o projeto, a unção, a vitória vai ser para este menino. Naquele momento Jessé não pensa duas vezes. Jessé chega, vai até aquele curral e chega lá. Segundo os estudiosos, diz que Davi era muito brincalhão com os animais. Diz que naquele momento, quando chega ali no curral onde está as ovelhas, vê aquele menino pequenininho todo sujo. Vê aquele menino pequenininho ali, olha, brincando com as ovelhas, com a varinha, um cajado. E naquele momento, o seu pai chama Davi. Ele não estava ligando. Criança criativa. Mas nessa criatividade ele teve de ser ansioso e querer observar o que estava acontecendo. Porque a sua ocupação era de apacentar as ovelhas do seu pai. Eu quero dizer para você que Davi não era um homem estudioso. Davi não era um homem que tinha cultura espiritual. O seu
conhecimento era de estar sempre junto com as ovelhas do seu pai. Mas eu quero te dizer nessa noite que quem separa, escolhe o homem, chama o homem, é Deus. É Deus que chama o homem, que capacita o homem. Chamando Davi pela segunda vez. Davi, meu filho. Ele pega a varinha, dá uma lapadazinha assim na ovelha e diz: ei, Paim. E naquele maniço, quando ele diz: oi, Paim, ele não vê mais o seu pai. Ele vê o profeta Samuel olhando olho por olho e vendo a situação daquele menino. E quando olha para aquele menino, ele diz: profeta, a paz chegou neste lugar que tu vieste e trouxeste. Ele disse: a paz chegou neste lugar e vai ser concedida a você. Aleluia! Oh, glória a Deus! Naquele momento, Davi ficou parado olhando para o profeta. Aí vinha a voz do Senhor sobre os ouvidos do profeta: é esse Samuel que eu tenho chamado, é esse que eu tenho escolhido para ser o profeta de Israel. Eu quero dizer nessa noite para você, Ronaldo, a partir desse momento não é o pastor Deus que está te escolhendo, não é o pastor Deus que está te chamando, é o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Dê glória a Deus, exalta o nome do Senhor. É o Senhor Jesus Cristo que está te chamando. A Bíblia diz: bem-aventurado quando o Senhor virá e encontrará na presença do Senhor. Davi, faça favor, vem até aqui. Não olhou para Davi a sua aparência, porque Deus já tinha mostrado, disse para ele: é esse meu filho. E naquele momento ainda Davi não estava entendendo o mistério de Deus. E nunca ninguém vai entender o mistério de Deus, porque Deus é mistério. E se você entender o mistério, não existia Deus. Olha para Davi. Davi, o Senhor me enviaste até aqui neste lugar para o consagrar a você. Os estudiosos dizem que naquele momento Davi começou a tremer as pernas. Diz que naquele momento ali Davi não se sentia que tinha cabelo na sua cabeça. Diz que Davi não se sentia se estava pisando no chão ou estava flutuando na presença de Deus. Mas antes que o profeta derramasse o azeite sobre ele disse para o profeta: mas profeta, e o rei Saul? Ele disse: não tema, porque o meu Deus me enviaste neste lugar e disseste que é tu que eu separado para ser o rei desta nação. E eu quero dizer nesta noite, Ronaldo, não tema se alguém fala com você e diga você ser consagrado naquele lugar. Não importa o tamanho e a quantia, o que importa é a qualidade. Deus tem compromisso com aquele que vive a verdade e clama pela justiça de Deus. Olha para o seu irmão e diz: nós somos a justiça de Deus. Olha para ele com ousadia. Diga: nós somos a justiça de Deus. Antes de eu me converter, eu disse: eu vou um dia ser crente. Mas quando eu ser crente, eu quero apenas estar sentado na cadeira com a guitarra tocando os corinhos e mais nada, não quero mais nada. Quando veio a primeira unção, deu dor de barriga, deu diarreia. Eu falei para minha esposa: minha filha, como que pode? Eu recebi a unção nesta noite e está nessa situação. É sinal que Deus não está no meio do negócio. Ela disse: filho,
O adversário não quer ver Deus ungindo o homem para resgatar vidas, não. Não tema. E naquele momento eu aceitei o chamado do Senhor. Veio a primeira consagração como obreiro, cooperador. Pela segunda vez foi o diaconado. O Senhor chega até 29 e diz: eu tenho tratado contigo coisa pequena. Aí eu comecei a estudar a Bíblia. Eu estudei tanto a Bíblia que eu comecei a ficar sendo crente fanático. Tudo que era contra a Bíblia eu dizia que era do diabo. Tudo que era contra a Bíblia eu dizia: vai para o inferno. Naquele momento eu não estava sendo um homem que estava tendo a visão de Deus. Estava tendo a minha própria visão. E a Bíblia diz, Ronaldo, que o homem chamado Esaías, o profeta messiânico, antes de ele receber a graça de Deus, ele era um homem muito religioso. Isaías mentia demais. Isaías falava mal do seu próximo. Isaías apontava todo mundo. Ninguém para ele era perfeito, tinha santidade. Era só ele que era santo. Ninguém para Isaías prestava. O santarrão era ele. Realmente aquele crente, porque ele tem o conhecimento da palavra, ele acha que sabe tudo. Ei, longe dele. Tu não sabe de nada. Sempre aprenda o que o pastor Edilson está falando nas terça-feira. Nunca se compare com fruto maduro. Sempre seja um fruto que está na naturalidade. O fruto maduro chega o tempo que ninguém precisa derrubar. O vento mesmo derruba e ele cai. Apodrece, não serve mais. Mas o fruto que está na naturalidade, cada dia que passa aprendendo com o Senhor Jesus. Isaías, nas suas mentiras, nas suas palavras profanas, se exaltava demais, se gloriava demais. Mas teve um certo momento que veio o anjo do Senhor, assoprou sobre os ouvidos de Isaías. Isaías começou a mudar a sua história, Ronaldo. Quando ele começou a mudar a história dele, aí viu o Senhor perguntar no meio do povo: a minha palavra tem que ser pregada no meio do povo de Israel, e quem eu enviarei? Naquele momento Isaías saiu do seu coração a religiosidade, olhou para o Senhor e disse: envia-me, Senhor, porque eu serei enviado por ti. E às vezes você começa a parar e pensar: mas eu sendo consagrado na igreja pequena, mas eu sendo consagrado no estabelecimento no meio de poucas pessoas. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia fala também de um homem chamado Jeremias. Jeremias, um homem que não sabia também falar da palavra de Deus, mas o Senhor levantou como profeta e ele pregou a palavra no meio da multidão. Assim também será na tua vida. Ah, Senhor, eu não sei nem falar. Jeremias, antes que tu formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e te consagrei como profeta. Ele não se deu dizendo que não sabia falar, era uma criança. Mas Jeremias se tornou um grande profeta no meio do povo de Israel. E você também, Ronaldo, em nome de Jesus Cristo, vai ser um grande legislador da palavra de Deus, um pescador de alma, assim como falou o Senhor para Pedro e João. A partir deste momento, tu não serás pescador de peixe, mas pescador de alma. Se tu quer da glória a Deus. Deus, ele tem compromisso com aquele que clama pela justiça. A Bíblia fala de um homem que ele era gago.
o homem mais gago da Bíblia. Esse camarada teve um momento na sua missão que ele começou a ficar aperreado. Já ainda ele não sabia falar o nome de Deus direito, não. E quando o Senhor tirou ele do meio dos seus parentela, olhou para ele e disse assim: vem aqui, meu filho, eu tenho um tratar contigo. E naquele momento ele: mas Senhor, o que tu quer comigo? Ele disse: eu tenho um tratar contigo, e eu vou te enviar lá na terra do Egito, lá no meio do povo de Faraó. E grandes nações eu vou fazer através de você pregar a minha palavra. Ou seja, interpretar: mas Senhor, o povo mangar de mim, eu não sei falar. Não tema. Aí ele perguntou pela terceira vez: como que não deu nome? Você entendeu? Mas Senhor, como que perguntaram o seu nome, como que eu vou dizer o seu nome? Ele disse: Moisés, quando perguntarem, diga que eu sou. E Moisés se tornou um grande legislador da palavra de Deus. Moisés, o homem que era gago, o homem falava ruim demais, o homem gaguejava demais. No nosso meio tem pessoas que para falar Espírito Santo, ele chama Espírito Santo. Para chamar Jesus, ele chama Jesus. Para chamar Deus, ele chama Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, não importa o teu português, não importa o teu vocabulário, eu quero dizer nessa noite que tudo que sai da tua boca mencionando o nome do Senhor não vai ficar no dedo dessa parede, mas vai ter a glória de Deus e ver a resposta no céu para a tua vida. Se tu quer dar glória a Deus, exalta o nome do Senhor, Ele vai te dar a vitória. Oh, aleluia! Se você chamar Espírito Santo, o Senhor Jesus sabe que é Espírito Santo. Se chamar você de Jesus, sabe que é Jesus. Se chamar de Deus, sabe que é Deus. O que importa é que o Senhor Jesus Cristo, Ele te chamou como profeta. Ele vai abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa e vai te dar a vitória. Se tu quer dar glória a Deus, aplaude o nome de Jesus. Ninguém entende, mas Ele te entende. Ninguém compreende, mas Ele te compreende. Se o gado se tornar um grande legislador, um pedreiro se tornar no futuro um grande pastor, é para a glória de Deus. Mas até um ano atrás, Ronaldo era um pingaiado, um banda-voador. E hoje é um grande profeta de Deus. Sabe por quê? Porque o trabalhar não é do homem, o trabalhar é do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. O trabalhar é do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, em poucas palavras, eu vou o consagrar. Eu vou ungir nessa noite, porque é mandado pelo Senhor Jesus. É chamado do Senhor Jesus. Se ele vai ser consagrado, ungido, não é porque o pastor Edilson olha para a aparência. Como eu falei do início, se eu não faria isso. Mas eu quero deixar você bem esclarecido que o Senhor Jesus nunca vai chamar capacitado. Ele vai chamar o incapacitado para que ele possa o capacitar.